Chegar num nível de esgotamento tão extremo, a ponto de desenvolver a síndrome de burnout, indica um grande desequilíbrio nos cuidados com a saúde mental. E você sabia que quem desenvolve a síndrome tem direitos amparados pela lei? O nosso episódio do Saudavelmente de hoje é sobre o lado jurídico do burnout. Continue nos acompanhando. Oi pessoal, tudo bem? Sou a Bruna Borges, psicóloga clínica e especialista em saúde mental, e hoje viemos falar sobre a síndrome de burnout num olhar também jurídico. Então, se você não escutou o nosso podcast anterior falando um pouco mais sobre a síndrome de burnout, quais são os seus principais sintomas, volta um pouquinho lá, escuta lá também, e aí depois eu te espero aqui pra gente conversar um pouco mais sobre esse outro âmbito. Mas, seja muito bem-vindo ao Saudavelmente, a Farmaconde ajudando a cuidar da sua saúde mental. A síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento profissional. Essa seria a tradução. É um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, resultado em situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade e responsabilidade. A síndrome de burnout cada vez mais está sendo falada e traga pela mídia, principalmente porque agora ela é um dos fatores de responsabilidade do trabalho e um dos motivos de afastamento do trabalho e algo muito recente. Então, por isso, trouxe aqui hoje a Vanessa Castrechini Rosa, advogada, para conversar um pouco com a gente. Vanessa, seja bem-vinda. Muito obrigada. Burnout é algo muito sério. Não afeta só a saúde individual ali daquele profissional, mas também a saúde da empresa como um todo. Burnout mostra o quanto muitas vezes aquela empresa não está saudável, seja nas suas metas, seja na sua missão, na sua forma de lidar, de convivência entre os funcionários e muitas vezes entre os líderes, chefes, que não sabem direito lidar muitas vezes com pessoas, metas, prazos, e isso vai gerando inúmeros problemas mentais e emocionais. Então, para a gente poder então começar essa conversa aqui hoje com a Vanessa, queria que ela contasse um pouco pra gente sobre essa lei nova, né, de certo modo, que se iniciou com a burnout, quando que começou, como que iniciou tudo isso. O burnout sempre esteve presente, na verdade, nas relações de trabalho, né, principalmente nas relações de emprego. Se você buscar decisões anteriores, mais antigas do Poder Judiciário, da Justiça do Trabalho, você vai encontrar uma outra questão relacionada ao burnout. Aconteceu que, na verdade, não é uma lei. O burnout, ele passou a ser reconhecido no CID-11 como doença do trabalho a partir do começo desse ano de 2022. É importante falar, o CID é o que nós usamos, né, dentro da saúde mental como forma de classificação dentro de transtornos e síndromes. Então, é o nosso livro base, né, de síndromes e transtornos. Então, ele entrou agora no CID-11, o mais atualizado. Exatamente. E agora, então, ele passa a ser classificado como uma doença do trabalho, uma doença realmente ocupacional. Muito bem. Então, agora tem como, então, a gente considerar que a pessoa adoeceu pelo trabalho. Antes era muito colocado como ansiedade, como depressão, como estresse. Então, foco muito no problema do trabalhador e nem tanto trazendo a empresa como um problema. Acho que isso que muda muito o foco agora, né? Sim. Agora, acaba tendo um olhar um pouco mais voltado para a saúde mental realmente do trabalhador. Não é só mais um estresse isolado ou algum outro excesso, né? Ele realmente acaba trazendo para o empregador o dever até de olhar um pouco mais para o seu funcionário, para o seu empregado, no seu todo, né? Como um ser humano realmente integrado e principalmente buscando a dignidade da pessoa humana, né? Claro, o trabalho é muito importante, enfim, metas são importantes, o lucro é importante, né? Mas não só isso. Então, assim, isso acaba trazendo para os gestores, principalmente para os gestores, né? Um olhar um pouco mais especial, um pouco mais voltado para o trabalhador. Então, é importante que o ambiente do trabalho seja um ambiente saudável, não seja um ambiente hostil. É importante que as empresas contem com gestores capacitados, gestores que sejam mais sensíveis a essa temática, né? Então, assim, existe um programa específico que é obrigatório em todas as empresas que chama o PCMSO. Então, vai identificar se existe realmente um clima hostil ou existe algum indicador que possa desencadear algum problema de natureza emocional, que possa virar um burnout. Então, tem que trazer esse programa de prevenção para dentro da empresa.
trabalhar com a prevenção é sempre melhor do que depois tentar reparar o dano. Porque os danos, realmente, de um empregado com burnout são muito sérios. Sim. E, além de, claro, pode causar até uma incapacidade permanente desse próprio trabalhador, como para a empresa, financeiramente é muito ruim. Sim. Inclusive, no podcast anterior, né, e aí te convido a escutar, a gente fala um pouco sobre algumas prevenções, para caso você perceba alguns primeiros sinais aí de burnout também. Muito bem, e eu queria entender um pouco mais sobre também como que esse trabalhador ele tem direito a afastamento, como que isso funciona? Tem sim. O que acontece? Uma vez identificado, diagnosticado por profissionais competentes, né, psicólogos, psiquiatras, a existência do burnout, que vale lembrar, né, não é simplesmente um estresse, um simples estresse, é um esgotamento mesmo, esgotamento físico, esgotamento mental, que realmente te deixa incapaz para algumas atividades ali do seu dia a dia, incapaz mesmo para o trabalho. E uma vez diagnosticado isso, o empregado ele tem sim o direito ao afastamento, né, seja por curto período, por longo período. E, né, sendo afastado por mais de 15 dias do trabalho pelo INSS, esse empregado adquire alguns outros direitos. Né? Por exemplo, o direito à estabilidade de emprego por no mínimo 12 meses. A empresa precisa, né, continua custeando o seu FGTS, fazendo complementação de salário. Então é um afastamento remunerado. Sim, é um afastamento remunerado, né? Ele vai receber o benefício previdenciário, né? Mas enquanto isso, ele permanece com alguns outros direitos da empresa, que é o convênio médico, o fundo de garantia. E se mesmo com afastamento, a empresa continuar entrando em contato, ficar pedindo coisas, exigindo? Pois é. Não deveria, né? Mas isso, sem dúvida alguma, é uma questão para ser levada para a Justiça do Trabalho. Pode até causar uma rescisão indireta do contrato, né? A rescisão indireta do contrato é quando o empregador dá causa à rescisão. É como se o empregado demitisse, assim, muito entre aspas, né? Demitisse a empresa, porque realmente extrapola os limites do bom senso e da própria dignidade da pessoa humana, que é um dos princípios basilares da Constituição Federal, né? Então... Porque mesmo ela estando adoecida, com laudo, necessitada desse afastamento, muitas vezes a empresa não quer saber, né? Não respeita porque tem metas a cumprir, prazos a acontecer, né? Então, como é importante saber isso. Ela também tem esse direito também, né? E como que fica esse processo? Porque no outro podcast até comentei sobre a importância da mudança desse trabalho, né? Pra gente, muitas vezes, pensando em que a pessoa, ela vai buscar, às vezes, tentar se adaptar, ou que esse trabalho mude também, né? Essa cultura, muitas vezes, que não é muito boa, né? Que tá gerando todo esse adoecimento. Então, como que é esse processo? Alguém fiscaliza a necessidade da mudança dessa empresa? Tem a possibilidade dessa empresa mudar? O que você percebe nesse âmbito? Por isso que é importante trabalhar com a prevenção. Né? Uma empresa que seja uma empresa consciente, uma empresa atenta aos seus funcionários, ela vai ter os seus, como se diz, os seus indicadores, né? Seus gestores que estarão atentos aos seus empregados. E aí, naturalmente, pode ver, olha, realmente essa função está causando um pouco de estresse, está mudando um pouco o perfil, mudando o comportamento. A própria empresa pode fazer essa readaptação, mas infelizmente não é a realidade do Brasil, né? Sim, muitas empresas não têm toda essa infraestrutura. Não tem. Às vezes falta até um pouco de conscientização mesmo, de entender que, infelizmente, doenças emocionais, psicossomáticas são uma realidade da nossa população hoje. As principais causas de afastamento de trabalho, inclusive, né? Sim, e principalmente no período pós-pandemia, né, que trouxe muitos e muitos transtornos no modo geral, né? Então, o ideal seria trabalhar realmente com uma prevenção, né, do gestor atento, de programas de prevenção, de ter canais diretos, livres, né? Assim, que na verdade não adianta você ter canais diretos e livres se aquilo acaba sendo, o empregado se abre e acaba tendo uma punição, né? Então, assim, tem que ter realmente um ambiente de trabalho mais cordial e mais saudável. E, geralmente, o que é mais comum acontecer, esses empregados, né, que são acometidos por essa síndrome, eles são afastados pelo INSS e no seu retorno, eles vêm com uma recomendação ou de uma readaptação pelo próprio órgão previdenciário ou pelo médico do trabalho, né? Quando você recebe a alta, você precisa necessariamente passar pelo médico do trabalho, aí vem a recomendação, readaptação de função. Esse é um cenário bastante comum. Ou então, quando, infelizmente, acaba sendo demitido por alguma forma no período de estabilidade e determina-se, né, o retorno a reintegração desse funcionário, às vezes com a própria determinação da justiça, para que seja colocado numa outra função compatível com a sua atual estado de saúde, né? Entendi. O INSS chega a investigar um pouco essa empresa, ver o que ela pode mudar de forma efetiva? Ou isso é só escrito? Não acontece? Infelizmente, o INSS não faz esse trabalho. Na verdade, até não é nem por um tipo de omissão. É porque o INSS, ele cuida
exclusivamente do seu segurado, né? Que no caso são os trabalhadores. O que vai acontecer depois, ao INSS cabe até uma ação de regresso. Falar, olha, empresa, você causou um dano a esse empregado, eu tive que pagar o benefício para ele, seja um benefício previdenciário de auxílio-acidente ou uma aposentadoria por invalidez. E aí o INSS pode ir em direito de regresso e cobrar da empresa. Mas esse é um momento posterior. A quem cabe, na verdade, essa fiscalização é o Ministério do Trabalho ou o Ministério Público do Trabalho através de denúncias. E é importante dizer até que esses órgãos, eles recebem denúncias anônimas. E uma vez que eles recebam essa denúncia, eles têm o dever realmente de fiscalizar. Muito bom. E isso acontece de uma forma muito efetiva, né? E aí, infelizmente, talvez, né? Onde as empresas acabam falando, olha, aconteceu alguma coisa, e o Ministério Público chega ali para realmente apertar, ou é multado, ou tem que fazer um termo de ajuste de conduta, e é onde realmente acaba acontecendo algumas medidas mais efetivas, né? Quando sofre algum tipo de fiscalização e penalidade, né? Muito bom saber tudo isso. E quais são os tipos de indenização que alguém pode solicitar, né, exigir dentro de um processo, no caso de síndrome de burnout? Olha, além da estabilidade, né? Que a estabilidade de emprego, assim, uma vez que afastado por 15 dias pelo INSS, você adquire esse 1 ano, né, de estabilidade, que é, traduzindo, o que seria isso? É 1 ano garantido de salário, pelo menos, né, a garantia de emprego. Que a pessoa não pode ser demitida nesse 1 ano, Exatamente. Né? E se for demitida, a empresa tem que pagar os salários que seriam correspondentes ao seu período de estabilidade. Então, esse período de estabilidade, na verdade, ele conta a partir da sua alta previdenciária. Então, sei lá, ficou afastado por 60 dias. Então, a partir dos 60 dias, no 61º dia, é que se começa, então, a contar o seu período de 12 meses de estabilidade. E aí, nisso, estão incluídos todos os seus direitos, né? Como um contrato de trabalho normal. 13º, férias, fundo de garantia, salário e outros benefícios, PLR. Fora isso, né? O que é muito comum se pedir na Justiça do Trabalho é indenização por dano moral, por toda violação à sua honra, à sua vida, enfim. Os danos causados, Sim, né? Os danos causados, sofridos, não só pela doença, porque geralmente decorre ali de um assédio moral, decorre de uma jornada de trabalho extenuante, de metas de impossível cumprimento. Dano material também, que é o custeio, né, do plano de saúde, medicamentos, tratamentos no modo em geral. Algumas decisões ainda concedem um dano existencial, né, que é muito curioso, né, que ele não se confunde com dano moral, mas é algo que é muito mais íntimo, né? Que realmente tem a ver com a sua existência. Você acaba se sentindo muito inferiorizado, muito mal e acaba não conseguindo... Questiona a tua própria existência, Exatamente. Suas possibilidades, né? É um dano muito mais severo, né? Do que simplesmente o dano moral, né? Então, e existe até alguns casos que podem ter o recebimento de pensão. Às vezes a pessoa conseguiu ficar afastada, recebeu só um auxílio doença, por exemplo, mas não se aposentou por invalidez. Mas aquela doença do trabalho deixou tão incapacitado que ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Então, a empresa acaba tendo que pagar, por exemplo, uma pensão vitalícia ou até a média da expectativa de vida do brasileiro, hoje mais ou menos 78 anos. Tal. E a gente é acostumado a pensar em pensão vitalícia, algo assim, quando a pessoa no ambiente de trabalho perdeu um braço, né, perdeu um dedo. A gente não pensa tanto isso no âmbito emocional, né? Como é importante, e acho que finalmente a justiça está trazendo a importância desse emocional, né? E como isso vai também trazendo para o próprio trabalhador olhar mais também para suas emoções, para sua saúde mental, né? Exatamente. Então, e você estava até comentando, então pode ocorrer uma aposentadoria por invalidez no caso de síndrome de burnout? Pode. Na verdade, é a exceção, né? A pessoa tem que estar realmente muito devastada, de uma forma que ela não consiga mais se recuperar de maneira nenhuma para suas atividades habituais. Sim. Como, por exemplo, a gente poderia trazer um quadro de depressão profunda, contínua, por exemplo, em que a pessoa ela vai ter que viver sempre com esse tratamento, mas muito provavelmente não vai, como você falou, não vai voltar a ser a mesma, vai ter muita dificuldade de sair da cama, de sair de casa. Não consegue reagir aos tratamentos, né? Então, mesmo com o tratamento adequado, a pessoa não consegue voltar a ser próximo daquilo que ela era. Exatamente. Aí caberia, no caso, uma aposentadoria por invalidez, o que é muito grave, né? Assim, é muito sério. E pode gerar processo para essa empresa, né? Assim, de danos morais, materiais, você até comentou sobre isso, mas esse processo que é gerado ali para a empresa, como que fica isso em relação aos outros profissionais que estão lá dentro, né? Esses outros empregados? Isso é um processo que às vezes pode dificultar a empresa para nova contratação, ou é uma dica que você dá, dependendo de onde você fosse candidatar, dá uma olhada aí nos processos? Então, pois é. Na verdade, os processos, eles são individuais, né? Então, acaba não atingindo o coletivo.
A não ser que seja vários processos individuais que acabam fazendo um montante, né? Acaba pesando muito mais para a empresa. Mas a ação judicial em si, ela não vai causar um prejuízo ali para a coletividade. O que faz realmente a empresa se mexer é quando realmente tem algum tipo de fiscalização de Ministério Público do Trabalho ou Ministério do Trabalho. A ação judicial em si, a não ser que venha alguma determinação da Justiça, ou aquela própria ação, aquela própria decisão vire uma denúncia também para o Ministério Público do Trabalho. Enfim, mas a ação judicial em si, ela é personalíssima, né? É para aquela pessoa quem processa. Entendi. E quais primeiros passos que alguém pode dar? Então, percebo então que eu tenho essa síndrome, né? Já tenho ali um acompanhamento, né? Psicológico, psiquiátrico. E aí, acho que vai ser necessário, né? Pedir um afastamento, ou então averiguar a possibilidade desse processo. Que primeiro passo que a pessoa pode dar? Seja pensando em 2 âmbitos, né? Até que ponto ela consegue fazer sozinha, até que ponto ela tem que acionar um advogado, como que aciona isso na questão de advogado numa rede pública. O essencial, o primeiro passo, sem dúvida alguma, é buscar uma ajuda profissional especializada, um psicólogo, um psiquiatra, né? Primeiro precisa conter a crise, conter todo o problema ali, né? E aí, provavelmente, o profissional diagnosticando, né, o problema de saúde vai fazer um encaminhamento para o INSS. Uma vez que se identifique que é o burnout, de posse ali do relatório médico, do atestado, o empregado ele deve procurar o RH da sua empresa, o seu empregador, para que seja aberto um comunicado de acidente do trabalho, né? Apesar de chamar acidente do trabalho, que é a CAT, né? O CAT, na verdade, ele serve também para doenças ocupacionais. Então, vai ser aberto um CAT, e aí, em posse desse documento, a própria empresa vai fazer o encaminhamento para o INSS. Caso a empresa não faça, tem o dever de fazer, mas caso ela não faça, o empregado pode procurar o seu sindicato representativo da sua categoria, e aí o sindicato vai fazer esse procedimento, vai fazer a abertura de CAT e vai fazer o agendamento no INSS. E aí, então, vai ser, agendado perícia, e aí segue normalmente o seu rumo, né? O seu procedimento. Paralelo a isso, o interessado, né, a vítima, ela pode buscar uma orientação do seu advogado de confiança, advogado trabalhista. Sim. E além da orientação, até que ponto precisa de advogado para iniciar um processo ou não? Como você falou, o trâmite, ok, tá ocorrendo completamente, mas eu vou ali ter uma orientação envolvendo que, nossa, um processo entraria como uma forma de receber ali alguns, não só direitos, né, mas até mesmo fazer esse processo ali. Sim. Para a parte previdenciária, você acaba buscando um advogado só quando tem uma negativa do INSS, né? Assim, o INSS, você vê que tem todos os requisitos, tá tudo certinho, não tem por que o INSS te negar, mas ainda assim o INSS te nega o benefício. Então, é essencial que você busque um advogado, porque aí sim, em posse dessa negativa, vai provocar o Poder Judiciário, e aí vai se discutir, fala, olha, tenho direito, mas o INSS não me deu, juiz, faça alguma coisa, né? E aí, para a questão trabalhista, vai depender muito da situação, depender se foi demitido, ou se, por exemplo, precisa de algum direito que foi ceifado, foi cerceado ali na relação do trabalho. Mas, geralmente, as pessoas procuram um advogado, mas só quando acontece a demissão, né? É importante até que se busque antes, até para saber como lidar com toda essa situação, até mesmo para já conhecer os seus direitos, caso isso venha a acontecer, né? Mas, geralmente, acabam buscando o advogado só quando acontece demissão, ou seja, para busca da própria reintegração, da estabilidade, ou até mesmo depois para buscar os seus danos, né? Os seus ressarcimentos de danos. E aí, esses ressarcimentos de danos, eles podem ser cobrados até 2 anos, né? Da rescisão do contrato de trabalho. Então, rescindiu o contrato, você tem mais 2 anos para discutir na justiça os últimos 5 anos, né? Então, é importante ficar atento a esse prazo, né? Porque depois passa o prazo, não tem muito o que fazer. Eu acho que isso traz uma bandeira muito importante das empresas voltarem a cuidar mais dos seus funcionários, principalmente no que diz respeito à sua saúde mental e emocional, né? E talvez você que esteja nos escutando, você pode ser líder de uma equipe, né? Coordenar uma equipe dentro da empresa. E acho que seria interessante trazer aqui para você como prevenir um pouco a síndrome de burnout no ambiente de trabalho, né? Então, alguns hábitos que é muito comum, mas que talvez sejam muito interessantes a gente ter esse olhar, né? Você como líder, como gestor, cuidar para não gerar esse desenvolvimento, né? De doença ocupacional. Comunicar claramente, né? Dar feedbacks, e ter clareza que os colaboradores estão compreendendo bem o seu papel e a importância que eles têm, né? E também para que eles possam bem dar o valor ao seu trabalho, também entender o processo que ele está acontecendo. Muitas vezes a comunicação não é clara ou muitas vezes desrespeitosa
é um dos principais fatores que acontecem. Alinhe também as tarefas com o colaborador. Evite tarefas que vão além da capacidade dele. Se você não sabe a capacidade dele, então vamos dar um passo anterior. Como é importante você fazer um treinamento ali como líder para entender, como líder gestor, identificar bem tanto a personalidade dessa pessoa, quanto o que precisa ser desenvolvido ou não, como que é o desempenho dessa pessoa. E também compreender qual é a necessidade, muitas vezes, de treinamento para aquela pessoa, para incluir melhor ela naquela equipe. Reconheça o valor, dar prêmios, recompensa pelo esforço. E muitas vezes, já escutei de pacientes meus que são líderes e falam, mas é o trabalho dele. Não é porque é o trabalho dele e ele já ganha um salário por isso que ele não tem que ter reconhecimento. E também delegue com cuidado. É importante passar trabalho de maneira assertiva aos colaboradores, para não gerar frustrações necessárias. Então, entenda muito também, volta ao ponto de olhar para aquele colaborador, para aquela pessoa que está ao seu lado, olhar para ela, não só para aquilo que precisa ser feito, né? Seja flexível, nem sempre é possível bater as metas, e isso não deve ser um motivo de pressão ou cobrança de forma demasiada. E dê exemplo, seja a fonte de saúde mental que você deseja para sua equipe. Não seja a pessoa que vai falar sobre saúde mental, emocional, que vai promover momentos que facilitem ali para que eles compreendam melhor suas emoções, consigam se abrir dentro da medida possível do trabalho e também promova mais momentos voltados a esse cuidado com a saúde emocional. Né? Esse podcast aqui, estamos colocando ele dentro do Janeiro Branco, que é bem um momento voltado para as empresas exatamente falar sobre isso, sobre esse cuidado emocional. E conhecer os funcionários, né? Acho que é bem um resumo do que eu quis dizer aqui, que é entender individualmente os colaboradores, a melhor forma de prevenir para cada um esse burnout, como é importante eu saber o que cada um está passando naquele momento, o que cada um está vivendo e como isso ajuda para eu entender o momento dele, saber respeitar e fazer esse trabalho. Então, se caso ainda ficou alguma dúvida, né, seja de forma psicológica, falando aqui, né, e emocional, ou até mesmo voltado a todo o âmbito advocatício, né, de todo esse processo, comente nas nossas redes sociais, deixe sua dúvida, que a gente volta a te responder. E queria muito agradecer a presença da Vanessa aqui hoje, nossa presença especial do dia. Muito obrigada. E como é importante a gente trazer informação. Muitas vezes a gente sabe que existe, imagina que pode acontecer, mas não sabe os passos para isso. Então a Vanessa veio hoje exatamente para esclarecer tudo isso para nós. Então, muito obrigada a você que escutou até o final. Encaminhe para aquela pessoa que está muitas vezes vivendo esse processo, né? Que precisa dessas informações para que você também possa ajudá-la. Nos siga então nas redes sociais, deixe seu comentário, sugestão para próximos temas para que a gente venha trazer aqui para vocês. Então, fique atento que logo mais sai um novo podcast para você. Obrigado, pessoal! Fique atento em como anda a sua rotina no trabalho. Procure manter o equilíbrio e caso as coisas fiquem muito incômodas e fora de ordem a ponto de desenvolver a síndrome de burnout, esteja consciente dos seus direitos. Compartilhe esse episódio com quem você acha que precisa ouvi-lo. A gente se vê no próximo episódio do Saudavelmente. Um beijo e até breve!